Quero começar aqui com você este Fala Gigante falando sobre a apresentação dos jogadores do Vasco da Gama nas seleções dos seus países, né? Hoje, segunda-feira, tivemos aí desembarcando, tá? Nos Estados Unidos, para ser mais exato, em Fort Lauderdale, Andrés Gomes e Carlos Cuesta, o zagueiro e o atacante colombiano que vestem a camisa do Vasco da Gama, desembarcaram nos Estados Unidos para se apresentar à seleção colombiana para os dois amistosos que estarão acontecendo nessa data FIFA contra a Nova Zelândia nesse próximo dia 15 e contra a Austrália neste próximo dia 18. Amistosos importantes aí para a seleção colombiana, olhando, é claro, a Copa do Mundo de 2026. Além de Andrés Gomes e Carlos Cuesta, né, que depois de muito tempo voltam às suas seleções diante do destaque que os jogadores vêm tendo vestindo a camisa do nosso Vascão, também tivemos Puma Rodrigues se apresentando à seleção do Uruguai ontem em Torreón, no México, onde o Uruguai vai fazer um amistoso contra a seleção mexicana nesse próximo dia 15, depois de enfrentar o México. No México, o Uruguai viaja em direção aos Estados Unidos para enfrentar o próprio Estados Unidos no próximo dia 18 de novembro. E por fim, tivemos o PH, o Paulo Henrique, desembarcando em Londres nessas últimas horas para se apresentar à seleção brasileira. A seleção brasileira que terá também dois amistosos nessa data FIFA, um amistoso contra a seleção de Senegal e o outro amistoso contra a seleção da Tunísia. O amistoso contra a Senegal vai acontecer em Londres também nesse próximo dia 15 e o amistoso contra a seleção da Tunísia vai acontecer em Lille, na França, nesse próximo dia 18. Então, 4 jogadores do Vasco, 4 representantes do nosso Vascão se apresentando à seleção dos seus respectivos países, né, para estarem aí, tendo mais essa oportunidade de mostrar o seu futebol e ganhar essa vaguinha na Copa do Mundo do ano que vem. Importante falar, né, se teremos jogadores do Vasco, 4 não titulares, 4 jogadores importantes, 3 titulares, no caso o PH na direita, o Cuesta na zaga e o Andrés Gomes no ataque. Todos esses jogadores provavelmente estarão em campo pelas suas seleções no dia 18, sábado. A seleção colombiana entrará em campo no sábado, na terça-feira, perdão, no dia 18, às 10 horas da noite. A seleção brasileira enfrenta a Tunísia em Lille, na França, às 4h30 da tarde. E a seleção uruguaia também entrará em campo no dia 18 contra os Estados Unidos às 9 horas da noite. Todos os horários de Brasília. E a seleção colombiana também entrará em campo nos Estados Unidos contra a Austrália, tá? Ou seja, Colômbia entra em campo 10 horas numa terça, Uruguai entra em campo às 9 numa terça, dia 18, e o Brasil entra em campo às 4h30 na terça-feira. O Vasco da Gama, ele tem a partida no dia 19 contra o Grêmio na quarta. Diante disso, a maior possibilidade de um jogador dentre esses que eu citei agora, Puma, PH, Andrés Gomes e Cuesta, estarem à disposição do técnico Fernando Diniz é o Paulo Henrique. Que o Paulo Henrique entra em campo em Londres com a seleção brasileira às 4h30 da tarde. Caso ele não entre em campo, né, caso ele esteja à disposição, mas não atue, há uma probabilidade grande para ele pegar um voo, desembarcar no Sul e ali estará à disposição o técnico Fernando Diniz chegar na tarde, né, de quarta-feira, já momentos antes da partida. Caso ele entre em campo, o PH não estará à disposição do técnico Fernando Diniz. O certo é, o Vasco terá desfalque de Andrés Gomes, o Vasco terá desfalque de Carlos Cuesta e o Vasco terá desfalque de Puma Rodrigues. Até porque a Colômbia entra em campo às 10 horas da noite nos Estados Unidos, o jogo acaba meia-noite, horário de Brasília. A probabilidade é gigantesca de Carlos Cuesta e Andrés Gomes entrarem em campo com a seleção colombiana e eles entrando em campo, o jogo acabando meia-noite, impossível deles estarem 9h30 do dia seguinte, o dia 19, enfrentando o Grêmio dentro. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.